Olá pessoal, bem-vindos de volta. Se não assistiu o bloco 1, volta lá, é importante, por favor. Não vai se embaralhar com a ordem da nossa terceira aula, beleza? Galera, histórico dos indicadores. Primeiro eu vou falar para vocês do conceito. Na verdade já falei da história de 72 para cá, mas ainda dentro do tópico da bibliografia recomendada, nós trabalhamos conceito. O que seria um indicador? Então, um indicador representa uma variável que pode ser quantitativa ou qualitativa, que representa um atributo ou condição do objeto estudado, que pode apontar riscos, potencialidades, tendências, com finalidades de auxiliar na tomada das decisões racionais. Então, olha, por exemplo, vocês já devem ter visto nos equipamentos eletrônicos que vocês vão adquirir, na lâmpada, num liquidificador, no micro-ondas, na geladeira, aquele adesivozinho do Inmetro que vai classificar aquele aparelho em A, B, C, D, de acordo com a sua eficiência energética. Então, quanto menos energia aquele produto consome para um resultado X, ele é mais sustentável ou menos insustentável. É claro, eu estou medindo uma única variável e essa variável ela vai ser, nesse caso, o consumo de eletricidade. Beleza. Na questão do liquidificador, por exemplo, vocês vão encontrar pelo menos uma outra medição, que é a questão do ruído. Quanto menos ruído para chegar à mesma potência, menos prejudicial ao ambiente e à sua própria saúde enquanto consumidor, aquele aparelho será. Se ele produz menos ruído, ele vai ter uma nota A. Se ele produz mais ruído, B, C, D ou E. Então, eu estou olhando para uma variável. Esse é um indicador. Pode ser considerado um indicador de sustentabilidade, William? Pode, tranquilamente. Não é dos mais relevantes para a nossa matéria nesse momento, mas sim, é uma maneira que você, consumidor, tem de tomar uma decisão mais adequada. Então, quando a gente olha, por exemplo, para alguns instrumentos já mais consolidados no nosso dia a dia, e aí a gente já inicia fazendo essa crítica, que a gente vai voltar em alguns outros momentos da nossa aula, é a questão dos indicadores econômicos. Então, por exemplo, quando o dólar sobe, isso tem um impacto no nosso dia a dia que provavelmente vai repercutir na inflação do nosso país. Então, nós temos ainda hoje muitos produtos importados, até a grande maior parte, perdão pelo pleonasmo, a maior parte do trigo que nós consumimos, na farinha que a gente compra para fazer bolo em casa, na pizza que a gente vai comer, no pão que a gente compra da padaria, esse trigo ele é importado. Então, saber que o dólar subiu é importante para entender os efeitos da inflação, tentar tomar outras medidas para evitá-lo. A questão do PIB, o quanto de riqueza que um país produziu em determinado ano, levando em consideração os produtos e serviços que foram disponibilizados. Então, esse é um indicador para dizer se a economia está funcionando adequadamente ou se está em crise, ou se está em momento de expansão. Isso vai ser importante, inclusive, para os investidores tomarem as decisões mais adequadas de onde colocar seu capital. Então, basicamente, um indicador, qualquer que seja ele, se é de sustentabilidade ou se não é, ele vai olhar para uma variável e vai fazer comparações. E vai levar até o tomador de decisão, no caso de uma relação de consumo, o consumidor vai decidir se vai adquirir ou não aquele produto. Se é uma decisão da macroeconomia, o nosso ministro da Economia ou o presidente da República. Então, nós precisamos ter parâmetros para fundamentar as nossas decisões. Então, basicamente, esse instrumento ele serve para tornar a sustentabilidade, quando agora a gente aplica um indicador à nossa matéria, propriamente dito, para tornar a sustentabilidade mais palpável, aferível, no intuito de averiguar se o desenvolvimento de determinada região, determinada cidade, determinado país está alinhado com os valores e as dimensões da sustentabilidade, favorecendo o planejamento, a implementação de políticas públicas e a correção do rumo daquelas decisões que nós vínhamos tomando até então.
Além disso, meus caros, eu devo lembrar a vocês que os autores do artigo que nós estamos trabalhando lembram de pelo menos 5 desses indicadores de sustentabilidade. Pessoal, eu chamo mais a atenção de vocês para o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma ferramenta já consolidada pela ONU, ainda hoje é utilizada, apesar das críticas que nós vamos fazer, que é incompleto, que não leva em consideração tanta coisa assim, que muitas vezes é muito mais quantitativo do que qualitativo, mas é um padrão importante que tem sido aplicado no direito internacional e também é a chamada pegada ecológica, que também já tem aí forças, pelo menos desde a década de 1990, e continua atual. Inclusive, eu recomendo a vocês, ainda não consigo trabalhar aí com os cartões do YouTube, mas é que eu aprendo em algum momento e atualizo aqui o nosso vídeo. Existem sites que você pode medir a sua pegada ecológica. E aí a gente vai discutir o assunto aqui nesse bloco de aulas, para que eu possa ajudá-los a entender o resultado da sua pegada ecológica. Beleza? Pessoal, mesmo assim, os autores eles destacam 5 desses indicadores: o IDH, o Índice de Bem-Estar Econômico IBES, que hoje é chamado, na verdade, de IPG, Índice de Progresso Genuíno, é um dos instrumentos que se consolidou, que foi bastante utilizado pelos pensadores, pelos acadêmicos que discutiam sustentabilidade, mas que eles já notaram uma defasagem no instrumento e fizeram uma atualização do instrumento. A pegada ecológica, muito utilizada aí pelo WWF, pelo Greenpeace, indicadores de desenvolvimento sustentável, o IDS, e a matriz territorial de sustentabilidade, que é muito utilizada aí pela CEPAL. Então, são esses os instrumentos que a gente vai abordar no nosso bloco de aula de hoje. Pessoal, o IDH ele foi pensado pela ONU. Então, a ONU queria ter algum instrumento que ajudasse a medir algo que não apenas os resultados econômicos. Então, ele chamou alguns cientistas, alguns pensadores, alguns economistas e pediram que eles propusessem algum resultado. E 2 deles se destacaram com a apresentação do IDH. Desculpa não saber dizer o nome do pensador, Mabdul-Haq, não sei bem dizer, e Amartya Sen. Amartya Sen, ele é hindu e é ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Então, é um excelente autor. Quem quiser aprofundar no assunto, por exemplo, de economia solidária, eu recomendo a leitura do professor Amartya Sen. E esses 2, então, propuseram à ONU, que acabou adotando para as tomadas de decisão do chamado PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, já ali em 1990. E acabou influenciando nas metas da ONU, aquelas metas que a gente espera trabalhar com vocês, que foi bem falado na eleição presidencial de 2018. Alguns criticando, o presidente tal disse que é a favor, o candidato X disse que é a favor as metas da ONU. E outro criticava, o presidente X disse que não está nem aí para isso. Mas eu espero que a gente dê uma olhada nessas metas do século. Além disso, pessoal, acrescentou parâmetros sociais, culturais e políticos ao indicador econômico PIB, Produto Interno Bruto. É cruel, pessoal, porque ainda hoje a gente liga a televisão, claro, nesses dias de isolamento, só vai falar da pandemia, presidente faz isso, ministro fez aquilo outro, governador fez e desfez e fez de novo, enfim. Mas mesmo nesse tempo de pandemia vai ter uma parte lá, o PIB brasileiro está estimado a crescer 2%, 0%, diminuir 7%. O PIB de 2019 foi um PIBinho, subiu só 1%. Então, esse tipo de coisa a gente já está acostumado a ouvir. O dólar subiu, a Bovespa subiu. Inclusive, o Ibovespa é o índice da Bolsa de São Paulo, de valores de São Paulo. Então,
Ibovespa, índice. Então, eu tenho um indicador de que, olha, a questão das ações foi bem ou foi mal de acordo com o resultado da Ibovespa. Sobe, desce todo dia. Tempo de crise aí, tiveram algumas quedas históricas, a questão da paralisação das negociações, mas tudo isso, pessoal, a gente já está acostumado a ouvir, nem que a gente não saiba ou não preste atenção na repercussão disso no dia a dia, mas todos os dias parte do nosso noticiário vai dedicar um tempo à subida ou à descida do dólar, à subida ou à descida da Bovespa, da Bolsa de São Paulo. Então, isso já está arraigado no nosso dia a dia. A gente ainda olha muito para a economia. Se a economia vai bem, é como se o povo também fosse bem. A balança comercial do Brasil foi positiva, foi negativa. Então, isso já está arraigado no nosso dia a dia, isso o povo já discute. Mas e as outras dimensões? A economia é uma dimensão, é importante, não dá para falar em sustentabilidade sem economia, a gente já falou isso. Mas e as outras dimensões? Por que não também ter padrões de saber se estão indo bem ou estão indo mal? Por que ficar sempre no subjetivismo, passível nas discussões? Hoje estão em dia do maniqueísmo, de que ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é do bem, ou você é do mal, ou você é isso, ou você é aquilo. Então, será que não teria uma maneira de a gente evitar esse maniqueísmo e só dizer se é bom, se é ruim, ou se é ou se não é sustentável? Será que não podemos averiguar aquilo que está em vias de se tornar sustentável? Então, o IDH ele foi bem importante por consolidar de uma maneira oficial pela ONU um esforço de trazer novas dimensões para o debate. Basicamente, pessoal, fazendo um resumo bem simplório do que é o IDH, ele leva em consideração pelo menos 3 componentes. O chamado PIB per capita, o que se critica bastante, porque, olha, no Brasil nós sabemos que o 1% mais rico da nossa população tem a mesma quantidade de recursos se somados dos 80% mais pobres. E aí a gente fica ali num limbo de 19%, que nem é dos mais pobres, nem é dos mais ricos, fica ali uma sobra, né, esses 19%. Então, a gente precisa corrigir um pouco isso, mas enfim, como o PIB é algo ainda hoje utilizado e o per capita a gente vai dividir pela população, claro, tem essa crítica que se faz ao IDH, mas é algo mais ou menos razoável. Ok, num país como os países nórdicos, como a Suíça, que nós temos uma divisão per capita mais equilibrada, o PIB per capita acaba sendo sim um indicador bem interessante. Sim, mais um detalhe que eu preciso falar para vocês é que a diferença de índice para indicador. Enquanto o indicador eu vou olhar para uma variável, então o PIB per capita é um indicador dentro do IDH, o índice é a média de todos esses indicadores. Então, o índice ele leva em consideração, via de regra, vários indicadores. Então, primeiro, o PIB per capita, a quantidade de riqueza produzidas no país em um ano, dividido pela quantidade de sua população. Ok, então o Brasil produziu, sei lá, 17 trilhões de reais. Dividindo 17 trilhões de reais por 220 milhões de pessoas, a gente tem um número X. Além disso, pessoal, longevidade. A longevidade seria basicamente medida pela expectativa de vida, a média de quanto tempo uma pessoa vive naquele país. É importante dizer que o Brasil, nas últimas 3 décadas, deu um salto bem importante, de algo ali bem próximo a 60 anos, e hoje a gente já está em algo ali para mulheres superando, salvo engano, 76 anos, para homens 72, então a gente já tem uma média ali razoável, não vou dizer boa. Países como o Japão já superam, se bem que o Japão é o líder nesse quesito, supera ali uma média de 82 anos de expectativa de vida. Então, na média, um japonês vai viver 82 anos. Um brasileiro vai viver 72 anos. Então, dá para ter uma ideia de que talvez, já que uma pessoa consegue viver mais no Japão, entende-se que no Japão ele vai ter vivido um pouco melhor. Além disso, pessoal, também se vai levar em conta índices de educação.
dentre esses índices de educação, nós temos o percentual de analfabetismo, o índice de matrículas nos 3 níveis de educação, proporcional à quantidade daquela população. Então, como vai se medir, pessoal? Vai se atribuir uma nota de 0 a 1, onde 0 é catastrófico, é o pior cenário possível, e 1 seria o mundo ideal. Então, ou pelo menos a melhor situação prevista. Então, 0 o pior, 1 o melhor. Para cada variável e computa-se uma média aritmética final. Então, olha, o PIB per capita 0 seria você receber 100 a menos dólares por ano, no PIB per capita, numa divisão do PIB, do quanto que aquele país gerou de riqueza, para dividir pela população. Claro, isso não significa que todo mundo teve acesso àquela quantidade, mas na média, se for igual ou inferior a 100, a nota é 0. Se for igual ou superior a 40 mil dólares, o PIB per capita anual, nós temos uma nota 1. Na questão da longevidade, pessoal, se a média de vida daquela população é igual ou menor que 25, é 0. Se é igual ou superior a 85, é 1 ponto. E na educação, então, tem uma série de situações que você faz uma soma toda e depois você vai dividir por 100 e aí vai ter uma nota também de 0 a 1, não de 0 a 100. Tenham cuidado aí, corrijam o slide do professor. Pessoal, índices medidos quantitativamente não se levam em consideração a qualidade de vida ou a qualidade do ensino. Então, uma das críticas que se faz, além de ainda hoje levar em consideração o PIB per capita, que é bem real, se fala muito, olha, uma pessoa viver mais tempo significa de fato que ela viveu melhor? Será que isso não está levando em consideração também um componente genético, algumas escolhas que aquela pessoa teve durante a sua vida, algumas privações de alguns riscos, alguma outra coisa do tipo? Será mesmo que reflete uma boa qualidade de vida ou simplesmente reflete que aquela pessoa viveu mais tempo? Então, tem pessoas que vivem muito bem, mas acabam, por algum acometimento de uma doença ou de uma fatalidade, vivendo menos tempo, enquanto outras pessoas que têm uma vida bem miserável conseguem encontrar ali um mínimo existencial e sobreviver por mais tempo. Mesmo assim, o índice continua importante. Outra coisa, muitos países conseguem adulterar as taxas de analfabetismo. Nós sabemos que, infelizmente, nós ainda temos na nossa sociedade uma grande quantidade de analfabetos funcionais, até formalmente cumpriram um tempo de estudos, completaram ali o ensino fundamental, o ensino médio, às vezes até o ensino superior, mas que continuam analfabetos funcionais, enquanto outras pessoas não tiveram uma quantidade de ensino tão grande, uma média de tempo no ensino formal em anos maior, mas que acaba aprendendo bem mais, aprendendo para a vida, aprendendo para a sua atividade profissional. Então, se critica a escolha dessa maneira como se mede, mas sim, acaba que se reflete numa qualidade de vida para alguns países que de fato trouxeram um pouco mais de justiça, que tenham um pouco mais de qualidade de vida, que tenham um ensino de maior qualidade, acabam se refletindo no IDH maior. Importante dizer para vocês, pessoal, que o IDH ele pode ser medido inclusive por cidade, e no Brasil, salvo engano, desde o censo de 2000, não sei se antes dele já se fazia isso, 2 anos depois, com os dados do censo, se publica também os IDHs municipais. E salvo engano, o Juazeiro do Norte ficou ali próximo do 0,6, o Crato foi o melhor da região do Cariri, acho que com 0,62, o Barbalha estava ali com 0,59, salvo engano, no censo do ano 2010, nos IDHs municipais do ano 2010. O Brasil está nessa média aí de 0,6, a região sul tem um IDH bem mais elevado que comparado à região nordeste, que ainda está melhor do que a região norte. Então, é importante a gente fazer também essa comparação cidade a cidade, país a país. Os países nórdicos, Japão,
são os líderes nesse sentido. O Canadá vem ali bem pertinho também. Países como os Estados Unidos, apesar do desenvolvimento, não conseguiram ainda se destacar, tá ali nos top 10 dos melhores DHs, mas estão em vias de se transformar. O Brasil também tem conseguido melhorar razoavelmente o nosso IDH nos últimos anos. Pessoal, me excedi bastante dos nossos 15 minutos. Vamos lá beber uma água, dá uma alongada que a gente volta com o IPG no próximo bloco. Não demora muito tempo não, pessoal, para a gente não perder o raciocínio.